Em 1974 eu levei um calote de duas meninas lá do fazendeiro onde eu morava, na casa da fazenda lá, entendeu? Eu fui trabalhar para o moço lá cortando arroz e elas me levaram junto. Trabalhei e elas pegaram o dinheiro e não me devolveram o dinheiro. Minha mãe perguntou: mãe, eu trabalhei, recebi o dinheiro. Não recebi o dinheiro porque elas pegaram Chaguinha, esse é o nome dela, vou falar o nome, caloteira, e a outra lá chama Aparecida. Não devolveram, porque elas tinham voz alta. Eu não tinha voz alta porque eu morava na fazenda, na terra deles lá, eu não tinha voz alta, mas agora eu tenho. A história agora é diferente. E vou voltar, já faz 50 anos, agora estou no Rio de Janeiro. O ano que vem eu volto para lá. E vou cobrar, porque agora eu tenho voz. Aguardem, eu estou chegando. Nunca esqueci, jamais esquecerei. Vou cobrar aquilo que é meu, de direito. Segura essa.